shiur de hoje é um assunto, eu diria, muito importante, um assunto que me fascina desde a adolescência, o conceito da música, do nigun. O que é música? Ninguém tem dúvidas de que a música é uma coisa muito importante, é um fator fundamental na nossa vida. Onde a gente vai tem música, inclusive as pessoas que sabem usar bem a música usam para vender mais. Por isso que geralmente em lojas de roupa você tem um tipo de música, no supermercado tem outro. São músicas que fazem você se sentir bem naquele lugar e eventualmente comprar mais. A música está em cada momento da nossa vida. Seja uma música intencional, produzida, seja música do mundo, sons do mundo. Música é tão importante que foi uma das primeiras criações do mundo. Se a gente lê na Torá, as gerações, primeiro veio Adão e Eva, Adão e Havá, depois Caim e Hevel. A oitava geração do mundo nos conta sobre, a Torá conta sobre o Yuval. Yuval está escrito que ele foi o pai de todos aqueles que tocavam música, fabricavam instrumentos com certeza muito mais precários do que a gente tem hoje em dia, mas ainda assim houve uma preocupação logo no começo da história do mundo em se desenvolver os instrumentos musicais, que acompanhariam então a história de toda a humanidade. A gente vê que cada país tem o seu estilo de música, cada pessoa, cada religião tem algo a ver com a música, porque realmente ela indica a identidade de cada um e cada setor. Quando a gente procura, de acordo com a ciência, as vantagens da música, a gente acaba se perdendo na quantidade de informações que a gente encontra, como que as músicas elas podem ser usadas para reduzir a dor. Tem na Austrália uma instituição chamada Parkinson, não Parkinson, Parkinson. Eles colocaram um G no final da palavra porque eles tratam pessoas com Parkinson justamente com a música. Usando uma terapia musical, eles fazem as pessoas retardarem os efeitos que vêm com essa doença terrível, a ponto das pessoas conseguirem passar batido como se não tivessem em alguns momentos. Eu li recentemente sobre uma moça em Barcelona que ela teve um AVC e 10 meses depois ela foi se tratando com música. 10 meses depois ninguém podia falar que ela teve um desastre daquele. Ela conseguiu se sobrepor àquilo, vencer todas as dificuldades que vem com um AVC, que quem conhece sabe que é algo terrível de acontecer com uma pessoa, é um acidente cerebral, e ainda assim ela ficou sem nenhuma sequela graças à música. Um outro fato interessante que eu li, as pessoas que tocam música, quando eles estão tocando, eles usam todo o cérebro. A gente sabe que um lado do cérebro é focado em coisas mais exatas, o outro lado, o lado mais sentimental. Quando a pessoa toca música, ele consegue usar os dois lados, porque os dois mostrar o que tem de música na Torá. Na Torá também a gente vê como determinadas ações, determinadas mitzvot são impossíveis sem a música. Por exemplo, no templo sagrado, a família dos Levim, os Levim se dividiu em dois, tinha os levitas e os Kohanim, os sacerdotes, e o trabalho dos Levim no templo era exatamente de tocar música quando determinados sacrifícios eram oferecidos. E era uma parte fundamental. O Rambam, o Maimônides, ele descreve os instrumentos musicais usados. E eram centenas. Ele diz o número o mínimo de cada instrumento, quantas flautas, quantas harpas. E era algo riquíssimo. Quando uma pessoa vinha para se arrepender, fazer tchuvá, então o sacerdote sabia sinalizar para um Levi que tipo de música ele tinha que tocar para ajudar aquela pessoa a se arrepender. Quando a Torá aborda o mundo, nos diz como funciona o mundo, temos também a música. Existe um livro chamado Perek Shirah, muita gente conhece, já fez. O Perek Shirah é muito bonito de se ler, quem quiser a gente tem aqui na sinagoga. E ele diz o que cada criatura canta para Deus, porque a verdade é que tudo que existe no mundo louva a Deus, não somente os anjos. E o louvor é através da música. Não uma música que a gente possa reproduzir num piano, não necessariamente,
mas é um louvor, é uma música espiritual. Por exemplo, ele diz aqui o Leviatã, traduz como a baleia, ele diz, rendei graças ao Eterno porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Isso quer dizer, o Perek Shirah, ele diz que a vida toda do Leviatã, daquele peixe, é focada em cantar aquilo para Deus. Ele diz dos trigos, dos cereais, dos planetas, do próprio purgatório, inferno. Ele diz qual é a Shirah. O deserto, por exemplo, o deserto diz, os desertos e as terras áridas se regozijam e os desertos florescerão como as tulipas. Ou seja, o próprio deserto reza para Deus, ele canta para Deus, pedindo para um dia florescer, ter suas flores e produzir. Entre parênteses, o Perek Shirah é uma secular, é uma pessoa, quando ele procura atingir algo, seja shidur ou saúde, é costume ler pelo menos 40 dias o Perek Shirah, leva 20 minutinhos, vale a pena o cântico do mundo, porque quando a pessoa canta o que o universo está cantando, então Deus aceita os pedidos dele junto com os pedidos de todos os seres. Quando a gente lê na Torá, para quem já foi na sinagoga, sabe que também, como a música é fundamental na leitura da Torá. O Arizal, o grande mestre cabalista, ele usava uma palavra, ele falava tanta. O que quer dizer tanta? Tanta são 4 letras, Tet, Nun, Taf e Aleph, e cada letra representa uma das coisas que a gente tem na Torá. O Aleph, que é a última letra, representa Otiot, são as próprias letras. Depois o Taf são Tagim. Quem olha a letra na Torá, ela tem algumas coroas, tem algumas letras que tem 3 coroas, tem letras que tem apenas uma, tem letras que não tem coroas. Depois temos as Nekudot, o Nun, Tanta, Nekudot, que são as vogais. Quem sabe também no hebraico a gente não tem letras vogais, são apenas sinais. E por fim temos a primeira letra, Tet, de Tam. O que são os Tamim? Quando a gente olha no Chumash, em volta das palavras temos sinalizações. Esses sinais mostram para a gente como cantar. Então, quem já escutou um aluno de Bar Mitzvah lendo a primeira vez, ele lê mais pausadamente. Vai da Ben Hashem el Moshe lemor. Essa musiquinha é a música que representa, naquele nível, aquela palavra da Torá. E o Arizal, ele falava que o nível da música é mais elevado do que todas as outras. Então, imaginem vocês que o cantar das palavras da Torá é mais elevado do que a própria letra que está sendo lida naquele momento. Por quê? Porque Ta'amim, que são os sinais de canto, também querem dizer Ta'am, de gosto, de sabor, de prazer. E por isso, quando a pessoa lê na Torá e lê da forma apropriada, cantada, aquela leitura tem um valor muito mais especial, porque vem do mundo da música. O mundo da música, dentre os 4 mundos que existem, Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiyah, são os 4 mundos da criação com Deus. Já tivemos uma aula lá para trás sobre isso, que quando Deus ele criou o mundo, ele criou 4 níveis sobrepostos, quer dizer, são 4 mundos aqui mesmo. E de cada mundo, são 3 espirituais e 1 físico. Cada mundo vem em almas de determinados tipos, e a música vem de Atzilut, que é o nível mais elevado. Quando a gente vê os mestres hassídicos, tínhamos o Reb Nachman de Breslov, que iniciou a Hassidut de Breslov, bem conhecida principalmente na terra de Israel, em Uman. Reb Nachman de Breslov, ele pregava muito o conceito de alegria. E obviamente que alegria sem música não é possível. Então, ele falou bastante sobre o conceito de música. E aí ele falou que qual é o animal que mais canta? Uma pergunta fácil. O animal que mais canta é o pássaro. Por quê? Porque o pássaro, a origem dele na criação do mundo é de Atzilut, é desse mundo mais elevado, desse nível mais elevado, veio o pássaro. E por isso que o trabalho dele, a maior parte da vida dele, ele também está cantando. Isso tudo é para mostrar como a música traz uma outra dimensão. A vida de uma pessoa, quando ele é seco, quer dizer, ele não tem o hábito de escutar música, ele não curte, não é todo mundo que é obrigado a curtir, ele fica em um nível. A Hassidut explica que quando a pessoa se conecta com a música, ele consegue se elevar, ele chega numa dimensão muito maior. E por isso que na sinagoga a gente também tem tanta música. A
gente costuma, principalmente em Rosh Chodesh, hoje foi Rosh Chodesh, Shvat, a gente costuma cantar o Hallel. Tem sinagogas que cantam toda a reza bem alto, tem sinagogas que somente algumas partes, mas tudo isso é fundamental. Por quê? Porque dá uma dimensão muito maior para nossa reza. Alguns mestres explicam que, na verdade, a música é tão especial porque ela vem do templo sagrado. Óbvio que havia música antes, mas a criação da música foi o propósito para que ela servisse no templo sagrado. Como tudo que foi criado para o templo, por exemplo, o Rashi menciona que o ouro foi criado para o templo, tudo que foi criado para o templo, sobrou, a gente pode usar. Então, obviamente, que não é toda a música que foi usada no templo, o que sobrou a gente vai usando. E conforme vão passando as gerações, a gente vê que a música vai ficando cada vez mais grob, cada vez mais grosseira. De repente, você tem músicas que são somente palavreados, jogados. Se diz que isso tudo vem do templo sagrado, um pouquinho de cada vez, e aí vai se degradando conforme as gerações. Uma das músicas que temos a tradição de que era cantada no templo sagrado, óbvio, a gente não tem partituras da época, mas se diz que aquele ai 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 dos Kohanim, de Birkat Kohanim, veio do templo, que no templo eles também cantavam assim: ai 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 ai. Não vou cantar tudo, mas se diz que essa música veio do templo. E quando ela é cantada no Birkat Kohanim, quando os sacerdotes abençoam o povo nas comunidades Ashkenazi, somente nas festividades, os faradim fazem, se não me engano, todo dia, quando a bênção vem acompanhado desse ayayay, vem acompanhado de uma melodia, então ela é muito mais elevada. Porque a grandeza da música é que ela não é limitada. Quando a gente põe palavras numa música, por exemplo, a gente está limitando ela ao sentimento daquela palavra. Quando a gente canta apenas uma melodia, ela alcança um nível que vem acima das palavras. As palavras são, de certa forma, limitações. Quando eu penso algo, eu penso uma imagem, eu começo a falar, embora eu estou tentando reproduzir verbalmente o que eu estou pensando, ainda assim é uma limitação, porque obviamente a pessoa escutando nunca vai imaginar exatamente o que eu imaginei. Agora, a música é bela, o conceito de nigun é muito bonito, mas tem que tomar cuidado com ele. Por quê? Está escrito que o portão da música, existem 7 portões nos céus. O portão da música é o segundo mais importante. Tem sábios que falavam que é o primeiro. Ele é extremamente elevado. E da mesma forma que lá vem a música Kedoshá, Tehorá, vem a música sagrada, pura, de lá também a gente consegue tirar a música impura. O que quer dizer música impura? É uma música que foi criada, composta por sentimentos negativos. Quando alguém canta uma música, ela está expressando seus sentimentos. Então, se eu estou feliz, eu vou cantar provavelmente uma música mais rápida. Se eu estou deprimido, uma música mais lenta. Mas se eu tenho sentimentos negativos, tanto calmos quanto rebeldes, um amor proibido, por exemplo, e eu expresso isso na música, a pessoa que escuta, ele vai absorver aquele meu sentimento. E realmente, se eu começar a escutar músicas de protesto, agora, com o tempo eu vou ficar também mais rebelde. Se eu escutar uma música tranquila, eu vou me acalmar. A gente costumava acalmar crianças antes de dormir, cantando uma musiquinha, uma música mais tranquila. Por quê? Porque o sentimento daquela música é transferido. Agora, se o sentimento é impuro, se a pessoa teve maus pensamentos ao compor aquela música, eu, escutando a música, eu acabo absorvendo aquilo. Então, da mesma forma que eu consigo ter músicas extremamente elevadas e puras, eu consigo ter músicas do outro lado, do lado negativo, do lado da impureza. Algumas músicas foram convertidas, por assim dizer. Quem vem numa sinagoga rabada, às vezes se surpreende, a gente canta partes da reza com a Marselhesa, que seria o hino da França. Por que isso? Realmente não é uma música que foi composta por um judeu para judeus, mas os sábios, os mestres racídicos, eles conseguiam ver, enxergar na música o lado positivo dela.
e trazer aquilo. Num site de informações de estudo racídico, mencionou lá que quando o movimento Chabad começou a usar a Marselhesa, mudaram por um tempo, por um breve período de tempo, o hino da França, e depois ele retornou como a gente conhece. Outra música que a gente costuma usar com muito vigor, também da França, a Marcha de Napoleão. Não é tão conhecida mundo afora, mas ela leva até hoje esse nome. A gente costuma cantar no final do Yom Kippur, logo antes de tocar o shofar, ou logo depois, depende de cada sinagoga, a gente canta essa marcha, por quê? Porque quando ela foi composta, ela mostrava uma vitória total do exército francês. A gente conhece a história e sabe que não deu certo quando eles invadiram a Rússia. Algum tempo depois, eles perderam a guerra por conta do inverno, mas ainda assim aquela confiança e aquela força, a garra que os soldados tinham quando eles cantavam, quando eles iam para a batalha, os mestres racídicos conseguiram puxar isso para se tornar algo positivo. Por isso mesmo nós cantamos no final do Yom Kippur, porque demonstra a nossa confiança e certeza de, no julgamento, no dia do perdão, sairmos vitoriosos. A música, de forma geral, é chamada também de Avodat HaKodesh, é um serviço sagrado. Não é comprovado, mas não é tão impossível imaginar os patriarcas, por exemplo, tocando música. Por quê? O serviço de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Abraão, Isaac e Jacó era de serem pastores. Eles trabalhavam com gado, e é explicado na Hassidut por que eles escolheram justamente esses trabalhos, porque o trabalho de pastoreio é tranquilo, você está junto com o rebanho, você pode rezar e estudar sem preocupações. E uma das formas de juntar o rebanho sempre foi através da música também. A gente imagina o pastorzinho com uma flauta, eram nossos patriarcas também. Eles também se dedicavam à música. Tem uma história do Baal Shem Tov, primeiro mestre racídico. Certa vez ele estava andando com seus alunos e ele passou perto de um rebanho, um pastor não judeu, e esse pastor estava tocando uma música na flauta. E aí o Baal Shem Tov ficou muito impressionado com aquilo, e ele foi junto com os alunos perto daquele pastorzinho, falou: por favor, toque novamente a música que você acabou de tocar, eu vou te pagar para isso. E deu uma moeda, um rublo, não sei quanto, e o pastor tocou de novo a música. O Baal Shem Tov demonstrou que ele gostou muito, falou: toca de novo, e deu mais uma moeda, e deu mais uma. O pastorzinho foi tocando 5, 6 vezes, até que num dado momento, o Baal Shem Tov pediu para o pastor: toca de novo. O pastor pegou a flauta e não conseguiu tocar. Não saiu uma nota da música. Ele travou. É como se ele não lembrasse mais. E o Baal Shem Tov insistiu: não toca, você está cansado? O pastorzinho falou: não, eu consigo tocar, mas aquela música me sumiu da cabeça. Então o Baal Shem Tov deu um sorriso satisfeito e foi embora com seus alunos. Depois os alunos perguntaram: Rebbe, o que aconteceu lá? Que negócio é esse de escutar a música do pastorzinho de novo? Por quê? O Baal Shem Tov falou que ele acabou de cumprir a mitzvah de Pidyon Shvuim. Pidyon Shvuim é quando nós juntamos dinheiro para resgatar um judeu que está na prisão. É uma mitzvah muito grande. E o Baal Shem Tov falou: acabei de resgatar aquele nigun, aquela música da prisão, porque estava com aquele garoto que não sabe nada de Torá, não é conectado a nada com pureza. E aquela música era uma das músicas do Beit HaMikdash. Quando eu escutei ela, eu senti a força espiritual dela, então eu falei: eu preciso resgatar isso. Então eu fui dando moedas para o menino como se eu estivesse comprando aquela música. E eu consegui tirar dele, porque realmente é uma música muito, muito elevada, muito especial. Mas ainda assim, até agora, tudo que a gente falou mostra que a música tem um lado elevado. Mas para a nossa história, ela é essencial também. Se a gente vê na história judaica, tivemos vários profetas: Eliyahu Hanavi, Elias, Jonas. E a profecia também depende da música. Quando a gente imagina um profeta, lá ele andando, e Deus aparece para ele, fala com ele, não é assim?
o profeta, ele tinha que estar num estado de muita alegria para poder receber a mensagem de Deus. Nós mencionamos um tempo atrás que Yaakov Avinu, o patriarca Yaakov, uma vez que ele guardou 22 anos de luto por não saber onde está seu filho José, então Deus também não falou com ele por 22 anos, porque Deus só fala com quem está alegre. Então os profetas, para poderem receber mensagens de Deus, eles também precisavam estar alegres. Mas não só alegres, eles tinham que se envolver com música. Como Rashi, o comentarista Rashi no Talmud, ele explica que não existe alegria sem música. Tanto que, como eu sei que alguém está realmente alegre, porque ele anda cantarolando, e ele se conecta com música, porque a verdadeira alegria tem que ter música envolvida. Então, da mesma forma, os profetas, para poderem receber mensagens de Deus, eles precisavam ter música por perto. Alguns profetas tocavam música e outros profetas estavam perto de músicos. Por exemplo, mencionamos Jonas, profeta Yoná, quando ele recebeu a ordem de Deus de ir até a cidade de Nínive e falar que eles seriam destruídos se não se arrependessem de seus pecados. Quando que ele recebeu essa mensagem? Quando ele estava em Simchat Beit HaShoevah, na festa, na grande festa que se fazia no templo sagrado, na festividade de Sukkot, Deus falou com ele. E lá era só música. Eles cantavam, e o Talmud ele descreve muito bem como era essa festa, todos bailando, e os maiores sábios do povo fazendo malabarismos. E naquele momento, com muita alegria, com muita música, aí sim que o profeta Yoná recebeu a sua missão diretamente de Deus. Outro profeta que mostra claramente a importância da música foi Elisha, o aluno do Eliyahu Hanavi, quando, num determinado momento, ele ficou muito bravo com o rei de Israel. Era um rei que estava fazendo muitos pecados. Então, consta no Sefer Melachim 2, no 3º capítulo, está escrito lá que ele ficou bravo com o rei, e no versículo seguinte ele fala, por favor, me traga um músico. Por quê? Porque uma vez que ele ficou bravo, ele já não era apropriado para receber mensagens, profecias divinas. Então ele pediu para que viesse um músico, para que ele pudesse se animar também. Quem foi o músico mais famoso do povo judeu? O rei Davi, que compôs todos os salmos. Está escrito que ele acordava à meia-noite com vento soprando e batendo na sua lira, e ele compunha e tocava para Deus. Antes disso, antes de ser rei, ele tocava música para o rei Shaul, o primeiro rei do povo judeu. Ele sofria de uma espécie de depressão. A Torá menciona como um espírito ruim, deixava ele muito triste. Então, por isso, contrataram os serviços do pequeno Davi naquele então, para que ele tocasse música do lado do rei, e isso animava ele. A gente vê que para a profecia, para a realeza também era fundamental a música. Tanto que, embora todo o livro dos Salmos seja sobre músicas, a gente tem Shir Lamalot, o cântico da elevação, temos Mizmor, que é um outro tipo de música, Lamnatzeach, que muitos salmos começam com essa palavra, quer dizer, para o condutor. O rei Davi dava instruções para os condutores de orquestra também. E o último salmo, de número 150, fala exatamente sobre instrumentos musicais. O rei Davi fala que louvem a Deus com trombetas, com shofar, com tambores. Quer dizer, o próprio instrumento musical é um instrumento divino também. É um instrumento usado para se aproximar com Deus. Tanto que a aproximação através da música é muito mais forte e muito mais penetrante, muito mais profunda na pessoa. Indo um pouquinho mais além, a Hassidut diz que uma pessoa, se não me engano foi o primeiro Rebbe que falou isso, posso estar equivocado, mas que uma pessoa, quando ele conhece música, não necessariamente ele tem que tocar um instrumento musical, mas quando ele conhece música, quando ele se conecta com música, então ele tem como entender Hassidut de uma forma muito mais profunda. Uma vez que a música é tão elevada e a Hassidut também é muito, muito elevada, explicamos num shiur ano passado sobre como a Hassidut consegue trazer vitalidade para cada área da Torá. Temos várias formas de estudo e a Hassidut acima delas traz vitalidade para todas. A música também, a música traz vitalidade no serviço divino, e por isso que uma pessoa que se envolve com música, ele consegue estudar Hassidut, estudar essa área da Torá de uma forma muito mais
profunda. Existe uma prova de como a música é tão elevada. Algo que provavelmente muitos de vocês já viram. Quando a gente vê uma pessoa com síndrome de Down, ou muitas vezes autistas, eles se identificam bastante com a música. Você vê eles vibrando com música. Muitos autistas sabem tocar bem música, melhor do que falar. Por que isso? Por que alguém com uma síndrome, que na teoria chamam de um atraso, por que essa pessoa se conecta mais com a música? Isso é uma explicação muito bonita que o Rebbe de Lubavitch deu sobre essas pessoas. Se eu não me engano, já mencionei no shiur também. Por que essas pessoas são chamadas de especiais? Então, mundo afora, o termo especial quer dizer, Nebach, coitado, ele tem um problema, então vamos chamar ele de especial, em vez de chamar ele com um problema. O Rebbe falou que é exatamente o contrário. Ele é especial porque ele é realmente especial. Porque a alma dele é muito mais elevada do que as pessoas, entre aspas, normais. Então, por que ele tem essa diferença, problemas às vezes sociais ou de aprendizado? Porque a alma dessas pessoas é tão, mas tão elevada que o corpo não aguenta. O corpo físico não aguenta uma revelação de uma alma tão elevada. Então ele trava, ele não funciona bem. Mesma coisa que uma lâmpada. Se eu ligar uma lâmpada apropriada para 110 e eu ligar em 220, ela vai estourar. Porque ela não aguenta uma revelação, uma luz tão forte. A mesma coisa acontece com uma pessoa que nasce com esse tipo de adversidade. É porque o corpo simplesmente não aguentou essa revelação. E esse é o mesmo motivo por que essas pessoas geralmente se dão bem na música. Quer dizer, se identificam mais com a música. Porque a música fala na linguagem deles. Assim como a alma deles é tão elevada, assim também eles se identificam com algo que é muito mais elevado do que palavras. E por isso que a música deve estar presente na nossa vida. Música pura, com certeza. Porque na vida de um Yehudi, na vida de um judeu, não dá para viver sem música. Temos 2 tipos de salas de estudo, ok? Se a gente entrar numa biblioteca normal, está todo mundo em silêncio, todo mundo lendo. Se você fala alto, as pessoas já te olham feio. Aqui é uma biblioteca, faz silêncio, estamos concentrando. Agora, vai para uma yeshiva. Procura aí no YouTube um vídeo de uma yeshiva, pode procurar Yeshivat Mir, por exemplo. Vê um vídeo de como que é a sala de estudos lá. Uma barulheira danada. Por quê? Porque está todo mundo estudando, falando alto, mas não apenas falando. Estão todos cantando. Beit Shammai diz, Beit Hillel fala. É tudo uma grande música. Isso é chamado de Kol Torah, a voz da Torá. Todo mundo vibra e canta, porque a Torá, ela deve ser cantada. De tão elevado que é o canto, a música, a melodia, eu não posso separar isso da Torá de uma forma seca, sabe? Só falando baixinho. Pelo contrário. Eu lembro na Yeshiva aqui, do Rabino Shammai, que quando estava todo mundo em silêncio, todo mundo lendo no livro, mas sabe, mais em silêncio, ele batia na mesa e falava, Kol Torah, voz da Torá. O que quer dizer? Esse canto, essa melodia, que geralmente acompanha os movimentos do dedão, quando fala de uma opinião, da outra opinião, certo? Isso tudo é fundamental para poder internalizar a própria Torá. Na Hassidut, isso no mundo todo, o mundo judaico inteiro tem essa música, esse canto no estudo. Mas na Hassidut, a música não é apenas parte do estudo. Quer dizer, eu estudo, eu vou na yeshiva, eu estudo. Quando eu não estou na yeshiva, eu estou em silêncio. Pela Hassidut, a música, ela é parte do dia a dia da vida de um Yehudi. Sendo que um Yehudi, um judeu, ele deve constantemente almejar, se levar e se conectar com Deus, então ele deve viver constantemente com a música. O Alter Rebbe, ele fala sobre a música, que a música é a pena da alma, enquanto que palavras são apenas a pena do intelecto, do coração. A música é a pena da alma. Então,
constantemente estamos escrevendo a nossa história, a nossa elevação. Então a gente tem que estar sempre cantando, cantarolando algum nigun. E aí a Hassidut vem um pouquinho mais e fala que a música é capaz de te transformar. Assim como falamos antes, que se a pessoa escuta a música de alguém e aquilo traz os sentimentos daquela pessoa, quando uma pessoa sagrada canta uma música, então ele consegue afetar diretamente aqueles que estão escutando. O Alter Rebbe, ele ainda era um aluno do Magid Mezrich. Ele saía de Mezrich, que era a cidade do seu mestre, e ia ensinando Hassidut pelas cidades que ele ia passando. E uma vez ele chegou numa sinagoga e imediatamente começaram a atacar ele. Atacar as opiniões racídicas e vieram com perguntas muito ofensivas. E ele estava no meio da sinagoga, parado no púlpito, e todo mundo esperava que ele respondesse. Mas em vez de responder, o que ele fez? Ele começou a cantar. Ele cantou um nigun. E ele era muito hábil nisso. De repente, quando ele acabou, ninguém tinha mais perguntas. Por quê? Através do nigun dele, ele levou aquelas pessoas. Então as perguntas banais que eles tinham antes deixaram de ser perguntas. Eles viram que não tinha sentido mais atacar o Rebbe, por conta da elevação deles. Tem um rabino na Califórnia, um famoso, Rabbi Shlomo Kunin, que ele logo no começo da carreira, ele ia em diversas universidades para dar aula, palestrar, e certa vez ele foi para um ciclo de palestras numa universidade, e lá tinha um nudnik. Para quem sabe Yiddish já entendeu o que eu quis dizer, quem não sabe, nudnik é aquele cara chato, aquele que vai ficar perguntando só por perguntar. Tinha um rapaz lá que só tudo que o rabino falava ele questionava. Não porque ele queria uma resposta, mas porque queria atrapalhar, queria mostrar que sabe mais. E ele ficava o tempo todo atrapalhando. O rabino viu que não ia ter como escapar. Na primeira palestra, o rapaz fez isso. Na segunda, na terceira. Até que numa das aulas, ele chegou e falou, sabe o que, pessoal? Eu não vou falar nada. Eu vou ensinar para vocês um nigun, uma música. E ele tinha na cabeça dele uma música muito forte, muito profunda. Ele começou a cantar. E ele cantou de novo. E ele foi ensinando, as pessoas foram acompanhando. E aí, alguns minutos depois, ele vê que aquele jovem está chorando. O que aconteceu? Porque você está tão emocionado com a música. E aí o jovem contou o seguinte. Quando eu era pequeno, bem pequeno, eu tinha meu avô. Eu amava muito meu avô. Eu cresci sempre como não, nada a ver com a religião. Eu sei que eu sou judeu, mas nunca me relacionei com isso. E eu tinha meus 3 anos, meu avô me chamou um dia, estava muito doente. Ele me sentou do lado dele e ele falou, deixa eu te cantar uma música da minha infância. E ele cantou. E aquela música entrou muito no meu coração. Por quê? Porque não só que eu gostei da música, mas aquele mesmo dia meu avô teve um infarto e faleceu. E desde então, eu estou tentando lembrar a música, mas eu escutei, eu era muito pequeno. Eu não conseguia lembrar. Até hoje. Meu avô provavelmente era um dos Hassidim antigos da Rússia. E hoje, Rabino Kunin, o senhor cantou a música do meu avô. Aquilo quebrou aquele rapaz. Aquele rapaz rebelde, aquele rapaz que só queria contestar, que só queria menosprezar o rabino. De repente a música acabou com todas as barreiras que ele tinha. Isso é a música. A música consegue elevar a pessoa. Ela deve cuidar, novamente, repetindo, ela deve cuidar qual é a origem da música que ela está escutando. Porque assim como a música pode elevar muito, a música pode colocar a pessoa em maus lençóis espirituais também. Se ele está escutando coisas negativas. Mas o foco da música racídica é realmente transformar a pessoa. Por isso que quando a gente vai no Farbrengen, nessas reuniões racídicas, o que a gente vê? Palavras de Torá, e depois ai, 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 ai. As palavras são muito fáceis. Ai, 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 oi, 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 tem às vezes mamãe, mas é sempre aquela música sem palavras, que pode se repetir por muito tempo. Por que isso? Esse pessoal não tem mais o que fazer? Vai estudar! Vai pegar um livro, vai
fazer uma prova, vai crescer nos seus estudos intelectuais. O que você está fazendo 4, 5, 6 horas sentado num farbrengen, cantando? O que isso vai te melhorar? Nas Yeshivot Chabad, isso é obrigação, os jovens têm que estar lá. Por quê? Porque enquanto o estudo dele vai apenas melhorar o intelecto dele, aquela música, aquele farbrengen, aquelas palavras, vão melhorar ele como uma pessoa total, como um servo de Hashem. Como funciona no farbrengen? Temos algumas palavras de Torá e depois Nigun. Muita gente acha que o Nigun, para que serve aquela hora? Para as pessoas conversarem um pouquinho, para o rabino que está falando pensar no que ele vai falar depois. E a verdade não é essa. O rabino ele fala e depois se canta o Nigun para internalizar aquelas palavras. Não é um break, uma pausa para o rabino. É para cada um, tanto o rabino quanto as pessoas que escutaram, internalizarem aquelas palavras. Tudo aquilo que eles escutaram não deve ficar apenas no ar, como belo Dvar Torá, bonitas palavras, rabino. Não isso. O foco é colocar isso no coração. Por isso que às vezes a música se repete e repete, horas e horas. Houveram farbrengens do Rebbe que se repetiu a mesma música por 3, 4 horas, sem parar. Porque o assunto tratado era tão elevado que cada vez que se cantava aquela música, se internalizava mais e mais. E todos saíam dali, não sentindo que perderam tempo das vidas, pelo contrário, sentindo que eram pessoas muito, muito mais elevadas. O foco da música, do Nigun, às vezes é ter mais amor a Deus, às vezes é tchuvá, o arrependimento. Às vezes é para a pessoa tomar uma decisão, você tem músicas mais fortes. Tem músicas que são de pura ascensão. A pessoa canta. A gente pode testar aqui no Shabbat com todos os convidados. Mas a pessoa vai cantando e vai se elevando. Ele sente isso, é visível. No começo da música ele sente que ele não é nada. O que eu estou fazendo aqui? Como que eu pude tomar más decisões na minha vida? E depois, ele começa, pelo contrário, sentir amor para Hashem, o quanto ele ama a Deus. E aí, finalmente, vem a decisão, vem como ele quer mudar. Quero dar um exemplo para vocês de um Nigun, uma música que eu gosto muito, chamado Klota Nefesh. Ele foi composto pelo Hassid Reb Hillel, ele era o discípulo do quinto Rebbe de Lubavitch, e era um Nigun muito curto. É uma música muito curtinha, mas que ele cantava horas e horas. Na reza dele, ele rezava assim, as pessoas vinham escutar, inclusive, quando ele morou em Israel, consta na história que os árabes que moravam por perto vinham ver ele cantando e ele se elevando. E o nome desse Nigun, Klota Nefesh, quer dizer, tem uma tradução literal, mas seria como a alma saindo do corpo. Porque quando a pessoa vai cantando, ele se sente elevando, ele sente que a alma quer retornar para Deus. Baruch Hashem, que isso não acontece na prática, porque senão é Kaddish, acabou a pessoa. Mas ele se sente que a alma está elevando e quer levar ele junto. Então é bem curto, mas ele cantava e repetia, e cada vez ele se sentia se elevando mais. Eu vou tocar para vocês, só para dar um gostinho. Imagine que esse Nigun, ele repetia horas e horas. E, bom, só de tocar já dá, pelo menos para mim, uma emoção, mas quando a gente canta, a gente sente, então, essa elevação. De forma geral, todos os Rebbeim de Chabad, eles tinham músicas deles, ou que eles compunham, ou que tocavam na frente deles.
o Rebbe de Lubavitch, o nosso sétimo Rebbe, Rebbe Menachem Mendel, ele ensinou Nigunim, eram Nigunim já antigos, que ele apresentou para os Hassidim, inclusive o hino da França, foi ele que instituiu. O segundo Rebbe de Lubavitch, ele mesmo não compôs nenhuma música, mas ele tinha uma capelha. A capelha era um grupo de jovens que cantavam ou tocavam na frente dele. Então tem uma música que é bem longa, não vou tocar para vocês, mas que é chamada de Mittler Rebbe's Kapelle. Que eles cantavam em a capela e ele tinha muito prazer nisso. Mas de todos os Nigunim, o mais elevado é um dos Nigunim do Alter Rebbe, primeiro Rebbe. É o Nigun chamado Arba Bavot, 4 Bavot. Ele tem 4 estrofes. E ele é tão elevado que a gente não canta ele em vão. Um Hassid não vai cantar lá esse Nigun. Ele é usado somente em casamentos, na entrada do noivo, da noiva, nas 7 voltas. É cantado somente no final das festividades, assim, no horário final, que é o horário mais elevado, do Pesach, Shavuot, Sukkot. Aí sim que nós cantamos esse Nigun, porque ele é de um nível muito, muito, muito espiritual, muito elevado. Esses 4 Bavot, Babá também quer dizer portões. Então, o primeiro portão, como mencionamos antes, temos 4 mundos. O primeiro é o do nível mais inferior, e aí ele vai se elevando. Por acaso, esse Nigun foi escolhido pelo nosso pessoal aqui para fazer a propaganda do Shiur. É exatamente essa música, Arba Bavot, vale a pena escutar. E é um Nigun que ele vai elevando a pessoa primeiro do mundo inferior, Asiyah, depois Briah, Yetzirah, Atzilut, e também esse Nigun é comparado com o tetragrama divino, sendo que a última letra do nome de Deus, Yud, Kei, Vav, Kei, a última letra é o primeiro Bavá, e assim por diante, se elevando e trazendo cada vez mais para cima a pessoa e a ocasião. Por isso que ele é guardado somente para um casamento, que é a maior ocasião na vida de uma pessoa. Quando a sua vida realmente muda, ele deve então cantar esse Nigun. De forma geral, então, um resumo do nosso shiur, que a música era importante, a gente já sabia disso. Agora a gente vê como que a música deve acompanhar os momentos da nossa vida. Se a pessoa vai rezar Shema Israel, imagine a diferença se a pessoa vai falar Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, ou ele vai falar Shema Israel Hashem Elokeinu. Se ele vai cantar, isso eleva ele. E todo mundo tem um jeitinho de cantar, cada um tem a sua forma. Tem gente que gosta de cantar devagar, outros mais rápido, mas deve usar isso. Por quê? Porque a música não é algo à parte, a música é integral, é fundamental naquela mesma mitzvah que a pessoa está fazendo. Então, qualquer mitzvah que a pessoa faz, se ele vai fazer cantando, aquilo tem um outro valor. Aquilo se torna algo muito mais especial, algo vibrante. Ao contrário, quando a pessoa faz de forma mecânica, não dá para você cantar de forma mecânica. Ainda mais se você conhece 2, 3 músicas, cada mitzvah que você vai fazer, você vai usar uma outra música, você vai vibrar mais. Que possamos então ter uma vida realmente mais musical em todos os sentidos, vibrar com o que a gente faz, vibrar com o nosso estudo, vibrar com a nossa reza, vibrar com nossos relacionamentos. Afinal de contas, é muito mais legal ter um relacionamento envolvido com música, levar para jantar, levar a esposa para jantar com uma música de fundo, sentar para conversar com uma música calma de fundo, sempre buscando uma música kasher. Quer dizer kasher? Música feita por alguém com bons sentimentos. Não por alguém, Hazel Shalom, Deus nos livre, alguém sentindo raiva. Essa música eventualmente põe a pessoa para baixo. Que possamos então escutar todas as notas do nosso mundo, todas as notas que Deus pôs na nossa natureza, e que possamos ser muito, muito felizes, como Rashi diz, só tem alegria com música. Shkoyach a todos que participaram do shiur. Amém. Deixa eu pausar aqui.